E aí, conta para nós o que você entendeu da relação de variáveis e indicadores. Eu vou falar um pouco sobre as variáveis, né? São as coisas que vão surgindo durante a pesquisa que podem alterar o resultado da nossa pesquisa, né? Então, Isso. A gente tá lá naquele constante estudo, e aí, depois do pré-jogo, a gente tem uma ideia, e quando a gente está fazendo a pesquisa, né? Colocando aquele pré-jogo em prática, surgem outras coisas, que aí o autor chama de variáveis, e podem mudar o rumo da pesquisa, do resultado da pesquisa. É isso que eu entendi. Isso aí. É isso mesmo. Ele até cita um exemplo. Digamos que eu queira pesquisar sobre aquele tema que eu tinha dito antes. A seletividade dos processos e sentenças de tráfico de drogas no município de Tocantinópolis entre os anos de 2010 e 2022. Tá. Que variáveis podem interferir nesse meu tema? Que há uma seletividade. Então, que variáveis entram nessa seletividade? Classe, raça, gênero, local que mora, o bairro, se é periferia ou centro, se é zona rural, se é zona urbana. Então são essas variáveis que entram em jogo aqui. Quem são os juízes, qual tribunal, quem são os advogados, se é que eles têm advogado, porque pode ser defensoria pública. Enfim, se trabalha ou não, se tem renda ou não, isso tudo entra nas variáveis que podem interferir no modo de responder ao meu tema, de responder ao meu problema e de alcançar ou não os meus objetivos com a pesquisa. E qual a relação entre variáveis e indicadores? Por exemplo, a classe pode ser uma variável. E o que foi usado como indicador para construir essa variável? A renda, o trabalho, a escolarização, etc. Então veja, os indicadores são os elementos que eu uso na construção das minhas variáveis. Se eu digo que a classe interfere no meu tema, é porque o indicador que eu uso para construir os vários tipos de classe são os vários tipos de renda, desde uma renda menor até uma renda infinita. E geralmente quem tem uma renda menor tem uma escolarização menor e tem os piores trabalhos. E quem tem uma renda maior tem um maior índice de escolarização e um trabalho melhor. Enquanto o que tem o da classe menor, o da renda menor, o quem não estudou, trabalha mais com o corpo, com o músculo, com a força, com a mão manual. Os da classe maior, com maior índice de escolarização e melhores trabalhos, trabalham com o cérebro. Não com o músculo, mas com o cérebro. Então vejam, indicadores são os elementos que eu uso na construção das variáveis. Quem usa muito isso é o IBGE, em todas as suas pesquisas, desde censos até pesquisas inflacionárias. Eles usam variáveis e indicadores. Isso pode ser muito útil numa pesquisa quantitativa, qualitativa, de análise de processos, de sentenças, estudo de caso, etc. Eu não sei, mas seria a ideia, porque olhando para todo o contexto do texto, que a gente já falou, não sei se contempla tudo, mas tem uma espécie de parênteses que ele abre no meio do texto, aí quando fala sobre financiamento social, da sociedade, não sei se está relacionado a isso. A parte mais importante do trabalho, e geralmente é aquela que vocês têm mais dúvidas, é onde encontrar as fontes e como trabalhar com essas fontes, como organizar essas fontes durante a pesquisa. Ele dá várias dicas de onde encontrar fontes. Vocês lembram disso do texto? Quem pode falar sobre isso para nós? Tem nos repositórios institucionais também. Eu particularmente pesquiso no Google Acadêmico, mas tem um portal acho que é de artigos da CAPES. Eu não sei bem o nome, mas eu não uso, eu tentei usar uma vez e me bolei todinho. Mas, assim, eu particularmente só vejo o Google Acadêmico, que eu acho mais prático, e às vezes os repositórios das universidades. Também é bem prático. Agora, o portal de repositórios da CAPES eu nunca consegui dar bem com ele. É isso mesmo, Vinícius. Essas são as partes mais importantes. Porque muitas vezes os alunos simplesmente abrem o Google e colocam lá tráfico de drogas ou filosofia do direito, etc. Claro que é uma fonte, claro que a internet é uma boa fonte de pesquisa, mas existem, digamos assim, o Google é o oceano. E essas fontes aqui são as correntes marítimas. Então fica muito mais fácil você pesquisar algumas correntes marítimas do que pesquisar o oceano inteiro. Então, o autor cita várias dicas de onde encontrar informações sobre fontes primárias e secundárias da nossa pesquisa preliminar.
Por exemplo, ele cita a Biblioteca Nacional, que é onde tem praticamente tudo sobre a história brasileira, o Google Acadêmico ou Google Scholar. Quem não tem conta lá ainda, faça sua imediatamente. E procure ver vídeos no YouTube sobre as funcionalidades do Google Acadêmico. É muito interessante. Tem a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Essa é uma fonte onde você encontra tesouros maravilhosos. Biblioteca do Senado, da Câmara, e os repositórios institucionais, como foi dito aí. Enfim, todas as bibliotecas das universidades federais são fontes ótimas de pesquisa. Ele cita esse site que eu não conhecia, que eu vou procurar conhecer também, que é esse aí, o AIM Online. Não sei a forma que se pronuncia isso. Também tem o JE Store. Essa fonte eu já conhecia, tem ótimos artigos do mundo inteiro. Que é essa que eu vou colocar no chat aí, a J Store, J Store. Eu acho que tem artigos aí. Depois cita o portal de periódicos da CAPES, que é uma fonte ótima de informação também. É só você se familiarizar com as formas de busca. Eu citaria o Comped também, que tem ótimos artigos sobre vários temas. O Comped é uma entidade de pesquisa em direito. E você encontra vários artigos bons. Eu sempre procuro participar de pelo menos um Comped ao ano. Assim, o Academia também. O Academia é muito bom. Eu, inclusive, tenho a minha página lá, onde eu disponibilizo vários artigos meus. E você pode acompanhar vários autores que você gosta dentro da sua mesma área, né? O Academia é muito bom também, o academia.edu. Fonte de pesquisa é o que não falta. Mas, geralmente, os alunos, por estarem começando, eles não têm essa experiência em todas essas fontes. E tem vários outros bancos de dados científicos que você pode utilizar também. Só que aí entra uma limitação que a gente, como pesquisador, tem que procurar romper, que é o idioma, né? Por exemplo, se você souber inglês, espanhol, italiano, francês, fica muito mais fácil o acesso a essas fontes de pesquisa, né? Então, o idioma é uma variável, veja bem, o idioma é uma variável que pode aumentar ou limitar o seu acesso às suas fontes de pesquisa. Tem uma fonte de pesquisa também que a gente chama de OVID, né, que publica uns periódicos. É interessante ela porque geralmente eles estão lançando uns treinamentos de como usar essa ferramenta. Não sei se vocês conhecem. Ela parece que ela faz uma espécie de conexão com alguns portais. Tem uma outra fonte que é essa aí que eu vou por aí. libgen.ly. Entrem lá e vejam a maravilha que é essa fonte aí. Tem o Kindle, né? O Kindle também, que é uma fonte, não sei se vocês conhecem. A Amazon tem um programa chamado Kindle Unlimited, que é Kindle limitado. Você pode assinar e você tem acesso a vários livros no Kindle. Você pode acessar pelo computador, pelo celular. Você não precisa necessariamente ter o aparelhinho, o Kindle. Você pode acessar pelo celular mesmo. E geralmente os livros e-books são mais baratos do que livros físicos, né? Então, isso pode ser uma alternativa para vocês também de acesso às fontes de pesquisa. Acho que é isso, né? Se eu souber de mais alguma outra fonte, se vocês souberem também, compartilhem no nosso grupo lá, porque essas informações são muito úteis, né, para todos nós. E como a gente nunca sabe tudo, né, essas trocas de informações são muito úteis também. Eu acho que para finalizar nosso encontro de hoje, tem outras duas dicas que ele dá quanto a referências e plágio também, que eu acho que seriam importantes a gente falar. O que vocês podem falar sobre isso? Sobre o que o autor falou sobre referências e plágio? Assim, eu particularmente entendo que, como posso falar, principalmente o plágio, a gente tem que tomar cuidado na hora de colocar as referências, na hora de colocar uma ideia, porque como mesmo o próprio autor ele fala, acho que não é nessa parte de plágio, mas acho que na parte de marco teórico, ele coloca que quando a gente está escrevendo, às vezes a gente pensa que é uma ideia própria nossa, mas na verdade a gente está meio que pegando, entre aspas, um conceito de um outro autor e não colocando a referência. E aí a gente acaba colocando de outra forma, e aí tanto que tem notícias aí em quase todos os lugares aí na internet de plágios,
de editoras que cometem plágio de traduções, de pesquisadores, tem caso aí de ministro da Educação, enfim. E quanto às referências, são importantes, né? A gente precisa colocar, mas o autor ele fala que acho que o trabalho a gente precisa tomar cuidado porque o trabalho ele pode virar algo de, eu esqueci o termo que ele usa, mas tipo, tu me citas, eu te cito e nós citamos, que é tornar o trabalho excessivamente referenciado, esquecer de colocar a nossa opinião sobre um determinado tema, nossa concepção, as pesquisas, e deixar que a nossa visão ela seja, como posso falar, ela seja tomada, entre aspas, por outras opiniões de outros autores que não sejam as nossas. E aí a pesquisa acaba virando, entre aspas, uma revisão bibliográfica. O marco teórico ou referência teórica, geralmente ela é conceitual. Por exemplo, se meu tema é seletividade nos processos e sentenças de tráfico de drogas, eu tenho que definir o que é seletividade, o que é tráfico, o que é droga. Eu preciso definir isso para o meu leitor. Cada teoria conceitua os conceitos de forma diferente. Então isso tudo tem que ficar bem claro no marco teórico. Quanto às referências, é no marco teórico que eu faço citações. As citações elas podem ser de dois tipos. Citação direta ou indireta. A citação é direta quando eu cito diretamente o autor. É quando eu ponho aspas. Não é eu falando, é o outro autor falando no meu texto. E a citação indireta é, por exemplo, quando eu pego esse conceito do Capês, interpreto ele e escrevo com as minhas palavras. Só eu falando, é uma outra pessoa falando indiretamente pelas minhas palavras. Então, nesse caso, eu também preciso citar a fonte, da mesma forma que eu faço na citação direta. Citação direta é outra pessoa falando diretamente no meu texto. Citação indireta é quando eu, usando ideias de outras pessoas, trago essas ideias para o meu texto usando as minhas próprias palavras, mas ideias de outras pessoas. A citação direta, ela tem dois tipos. Ela pode ser longa ou curta. Na citação longa, ela tem mais de 3 linhas e ela é recuada 4 centímetros da margem esquerda do meu texto. E a citação curta, ela é até no máximo de 3 linhas e ela é integrada no meu texto. O autor faz sérias críticas a um texto que tem muitas citações diretas. Eu também não gosto de usar citações diretas. Quem já teve experiência de ler algum texto meu sabe que eu não uso a citação direta longa. Geralmente eu uso no máximo uma curta. Eu prefiro escrever as ideias das outras pessoas usando as minhas palavras e assim a leitura eu acho que flui mais usando citações indiretas e não diretas. E o autor dessa obra, ele concorda com isso. Ele prefere textos que tenham poucas ou nenhuma citação direta, seja longa, seja curta. E para finalizar, o autor dá uma dica de sites para você organizar bem suas referências e também para evitar o plágio. Então, por favor, tomem muito cuidado com o plágio. Veja bem, não é vergonha nenhuma você usar ideias de outras pessoas no seu texto. Isso não é vergonha nenhuma. Pelo contrário, isso mostra que você leu, que você pesquisou. Mas, pelo amor de Deus, não roube ideias de outras pessoas. Sempre cite a fonte dessas ideias. E ele dá a dica de um site de plágio também, que é esse site aqui que eu vou escrever aqui no chat, que é muito interessante. Eu não sabia. Tem vários aplicativos de plágio que são gratuitos. Eu vou procurar saber mais sobre esse, que ele dá dicas, é DocXWeb. Para isso, a nossa próxima leitura é o capítulo, deixa eu ver aqui, no blog, no calendário, é o capítulo 7. Ele tem só 6 páginas, é bem simples, mas eu acredito que no próximo encontro a gente vai finalizar esse capítulo e vamos decidir juntos o livro que a gente vai ler para os nossos próximos encontros, né?